Olá, galerinha aqui do quarto ano aqui do Centro de Mídia. Vamos começar mais uma super aula e eu conto com vocês aí. Então assista esse vídeo do início ao fim, pegue seu caderno, registre suas dúvidas. Vamos adorar aprender juntinho com vocês. Eu sou o professor Seba Nunes. Estou aqui mais uma vez com uma super aula de língua portuguesa, hein, pessoal? E eu sempre digo aqui para vocês que língua portuguesa é um grande desafio a ser desvendado. E a gente, quanto mais a gente aprende, mais vamos amando a língua portuguesa. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é expert em língua portuguesa e vai nos ajudar aí a entender um pouco mais sobre esses desafios. Professora Ana Lu, muito obrigado por sua presença. Obrigada a você, professor Seba. Olá, galerinha do quarto ano. Acertei. Hoje eu estou meio ruinzinha para a série. Mas seja muito bem-vindo aqui ao Centro de Mídias e à aula do professor Seba. Eu fiquei sabendo pelo professor Seba que a aula de hoje tem rima. Se não tem rima, tem alguma coisa a ver com um texto que não é narrativo, hein? Será que você vai adivinhar qual é a aula de hoje? Vamos lá, professor Seba, ver qual é a aula de hoje? Muito bem, professora. A professora já deu algumas dicas aí a respeito do que nós iremos falar. Então vamos aqui para a tela, vamos para o título da aula. Analisando os poemas. Habilidade EF35LP23 e EF35LP11. Então, professores, façam fotografia, tirem um print, utilize aí essa tela da forma que vocês acharem mais legal. Tá aí para vocês. Muito bem? Muito bem. Temos mais habilidade, professora? É um combo de habilidades, Uau, não é? vamos aprender muita coisa. Pro, quais são as habilidades que nós vamos ver agora? É a EF35LP27, a EF35LP31 e a EF04LP25. Professor Seba, se a gente for ver, eles estão aí no processo de aprender, né? Que o 35 é do terceiro ao quinto. Então começou no terceiro e agora eles vão continuar aprendendo para chegar no quinto, é isso? Isso é muito legal, né, Pro? Eu também Porque acho. o processo de aprendizagem acontece continuamente, a gente vai aprendendo juntinhos o tempo todo, não é mesmo, Pro? Muito bem. Muito bem, pessoal, mas vamos aí descobrir a respeito do que é a aula de hoje. Então a gente já sabe aí que vamos falar sobre poesias. Professora, gosta de poesia? Eu adoro poesia. Então, adoro. Ai. Vamos Eu tenho conhecer até um algumas caderninho hoje. de poesias. Tem caderno, Tenho. Pro? Tem um caderninho de poesias lá. Já faz um tempinho que eu não mexo nele, mas ele tá guardadinho, bonitinho. Então, desafio de hoje aqui para a professora Ana Lu. Posta aí uma poesia sua aí nas redes sociais para todo mundo conhecer, né? Não é mesmo, pessoal? Vou postar. Eles postam e eu também posto, pode Isso ser? aí, olha que legal. Fechou. Super desafio. Super. Muito bem. O que vamos aprender, professora Ana Lu? Vamos apreciar... Professor Seba, Não tem problema, a gente... Eu fui aqui. grifar, Vamos apreciar poemas observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão de versos, estrofes e refrãos, e seus efeitos de sentido. Essa é a parte mais gostosa, professor Seba, porque a gente pode até dar aquela pintadinha nas estrofes, não pode? Muito bem, Pro. Então, vou até deixar aqui para você, que eu sei que você gosta de usar marcador de texto. Então, vamos deixar o marcador de texto aí para a professora Ana Lu, que a professora Ana Lu gosta de usar aí o marcador de texto. Mas vamos conhecer algumas poesias? Vamos. Vamos juntinhos, então. Pro. Professora, primeira poesia aí de Vinícius de Moraes. Linda, adoro. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, ó que escuridão. Ai, professor Seba, amei. Que fofo esse poema de Vinícius de Moraes, que vem falando sobre a beleza das borboletas. Gosta de borboleta, Pro? Adoro borboletas, tão linda. Outro dia entrou uma borboleta ali, né? Na nossa salinha. Às vezes entra. A gente trabalha, tem uma árvore próximo e entra algumas borboletas. Às vezes entra também os marimbondos também. Então entra de tudo, pessoal, entra de tudo. A gente só conta a borboleta, gente. Mas olha só, provavelmente Vinícius de Moraes gostava de borboleta. Sim, eu acho que ele gostava de apreciar a beleza das borboletas. Então, toda vez que eu
aprecio algo, eu posso fazer um poema a respeito? Uma poesia? Pode. Pode ser algo legal, né? Pode ser algo legal. Você pode também, às vezes, estar com saudade de alguém, faz uma poesia para a pessoa, né, de algum parente. Tem gente que tem a vovó ou o vovô que mora longe. Dá para fazer bastante, professor Seba, poesias. Muito bem, então vamos pensar. Primeiro, a gente pode pensar em poesia a partir de algo que eu gosto, que me traga emoção. Então eu trago essa emoção por meio da poesia, por meio do texto. E você deixa aí um legado aí de algo interessante, de algo que você gosta a partir da poesia. Então, se você não faz poesia ainda, começa a pensar em fazer, que pode ser super interessante. E quem já faz, posta aí nas redes sociais, mostra o professor Seba Nunes e a professora Ana Lu. Estamos aí nas redes sociais e a gente vai amar, iremos amar ver um pouquinho mais sobre suas poesias. Professor Seba, sabe o que me chamou a atenção nessa poesia de Vinícius de Moraes? É que se você olhar a estrutura da poesia, como ela foi escrita, ela não está naquele formato que é no centro, né? Tá. Ela está no canto da tela, então ela não está no centro, que a gente chama de justificado, né? Para colocar bem no centro. Mas eu achei interessante. Ele já separa as estrofes. Muito bem. Porque tem um espaço, não é? Entre os conjuntinhos ali dos versos. Não é isso, professor Seba? Legal. Então, uma boa sacada, Pro. Então, está separado aí os conjuntinhos e aí, a partir daí, a gente consegue também, na hora da leitura, trazer uma expressão para cada conjunto de acordo com o que está escrito. Mas muito bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de texto também. Você está adiantando a nossa aula, professor. Ai, perdão, professor Seba. É a mania da professora Ana Lu. Mas, de Pro, já falar. vamos conhecer mais? Vamos, tem mais poesias? Tem mais um. Ah, então vamos. Primeiro primeiro vamos, quem é o autor do texto? É importante a gente saber sempre quem é o autor. Sim, é Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Muito bem. O assunto principal do poema, do texto? São as borboletas. As borboletas. Perfeito. Muito bem. Características observadas. A professora trouxe uma já. Já trouxe, que são as estrofes, né? Estão separadinhas por versos. Geralmente tem a mesma quantidade de versos em cada estrofe. Tá bem estruturada. E tem a rima. E tem a rima. Tem a rima também. Então, já vi essas duas características. Muito bem. Então, os alunos vão colocar aí também o que eles observaram, tá? Observou alguma coisa que eu, a professora Ana Lu, não observou? Coloca aí, registra no caderno, manda pra gente e a gente vai querer descobrir junto com você. Perfeito. Muito bem, a gente tem uma outra poesia aqui, de Cecília Meirelles. Olha que bonita, tanta tinta, ah, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, menina tonta, não viu a tinta da ponte. Puxa, professor Seba. Olha, tá lembrando de você, eu Bro? e a Raíssa, pois é, tô. Eu e a Raíssa aqui, ó, foi difícil, não foi? Com tanto P, é quase a língua do P. P, T, ponte, ponta, ponta, tinta, tonta. Olha. Isso é muito legal aí, como que os artistas, né, os poetas, eles conseguem trabalhar as palavras de formas diferentes aí. Então, professora, então você trouxe uma observação muito legal. Ele utilizou muito a palavra ela, que é a Cecília Meirelles. Utilizou muito a palavra com o início de P. P e T, né, professor Seba? Tanta tinta, a ponte, aponta, desponta. Parece que ela brinca com a palavra, não parece? É uma brincadeira. É exatamente isso, Bro. Então ela faz essa brincadeira com as palavras e traz uma sonoridade muito particular. Então, isso. É muito legal, na hora que a gente está pensando em fazer nossas poesias, pensar em qual palavra utilizar no momento certo. Isso é uma outra característica, não é, professor Sim. Seba? Um pouco diferente da do Vinícius de Moraes, né? Exato. Que ele usa o jogo das cores, mas ele troca bem as palavras. Sim. Ela já tenta tirar palavra de dentro de palavra, né?
Vinícius de Moraes se preocupou mais com as rimas e ela Isso. mais com o jogo de palavras. Então, a gente consegue ver aí duas características que é muito legal porque marca o poeta, né? Traz a identidade dele na escrita. Muito bem, Pro. Vamos A gente lá. tem aqui um outro textinho para a gente ler. Olha esse que diferente. Sem um número, número, 0, 1. O, número, um número, sem número. E, professor, ele foi apagando assim as letrinhas e as palavrinhas? Muito bem, professora. A gente consegue perceber que ele faz uma brincadeira de escala, né? Você que é de Sim. matemática. Exatamente. Então, ele faz uma brincadeira de escala aí, utilizando frases maiores e vai diminuindo até chegar numa única letra. E depois ele começa a aumentar novamente. Pois é, eu nunca tinha lido um poema assim. Primeira vez, professor Seba. Você sabe Gostei. como é que chama esse estilo de poesia? Professor Seba, me ajuda a lembrar? Concreto. Concreto. Muito bem, concreto. Muito bem. Utilizamos já a estrutura do poema. Mas, professor, me tira uma dúvida. Você é especialista em língua portuguesa. E história também, pessoal. Olha só, eu posso escrever uma poesia ou um poema assim, sem aquela estrutura bonitinha, organizadinha? Podemos e a gente pode utilizar vários formatos aí de estrutura. Quando eu estou pensando que a gente vai falar um pouquinho mais sobre poesia concreta num próximo slide, mas só para adiantar aqui para vocês. A poesia concreta, ela tem muito... para ela é muito importante a linguagem visual. Então, além das palavras escritas, visualmente tem que ser interessante essa poesia. Então, olha só, está falando sobre números. Então, o que ele pensou? Eu vou fazer uma escala de números, onde a escala diminui e aumenta a partir das palavras. Então, eu penso sobre o que eu quero falar e eu penso, a partir daquilo que eu quero falar, que imagem eu posso formar com as frases. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima slide. Professora, tem algumas perguntinhas aqui pra gente. Vamos lá. Como as palavras estão escritas no poema? Elas estão escritas, elas vão diminuindo, né, na verdade. Vai fazendo uma escala. Vai fazendo uma escala, elas vão diminuindo. Eram frases, tornaram-se palavras e depois letrinhas. Exato. E aí volta de novo para sílabas, depois para palavras e depois para frase de novo. Então ele faz esse jogo Sim. de imagens. Isso. Quais relações há entre o que está escrito e a imagem que as palavras formam? Então, ele diminui, a escala diminui e a escala aumenta. Mas se a gente olhar lá no monitor, não está aparecendo uma asa? Sabe quando a gente faz aqueles helicópterozinho? Também a parece. hélice do helicóptero de Lembra. brinquedo? Lembra também, né? O O Lembra. ali é o ponto central e aí gira em volta do O. Também lembra isso. Muito bem. Qual é a intencionalidade do autor ao escrever dessa forma? Eu acho que ele quer fazer a representação em palavras do 0 e do 1. Muito Porque bem. se você tem uma frase completa, ou você tem uma letra, ou pode ter um espaço, Sim. que é o 0. Então ele faz muito essa brincadeira da escala, ou seja, quando a gente está falando de escala, a gente lembra de números. Isso. Legal. O que perceberam ao ler este poema? Eu percebi que realmente foi a representação que ele quis fazer. Muito bem, Pro. A gente está quase caminhando aqui para o finalzinho da aula, mas vamos ler o que é poesia concreta para ficar bem específico para a galera? Então vamos. É um tipo de poesia vanguardista, de caráter experimental, basicamente visual, que procura estruturar o texto poético, escrito a partir do espaço do seu suporte, sendo ele a página de um livro ou não, buscando a superação do verso como unidade rítmico-formal. Muito bem. Então, para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar um exercício aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho do exercício. Então, o exercício que eu vou trazer para vocês é vocês fazerem uma reescrita do poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes, pensando em uma poesia concreta. Então, o que eu quero que vocês pensem? Quem é o autor? Será você que vai fazer uma reescrita? O assunto principal, falar sobre as borboletas, como será organizado graficamente.
Professora, como você organizaria um texto gráfico pensando Nas na borboletas? imagem das borboletas? Ah, eu começaria pelas asas. Então, talvez eu possa utilizar o texto Sim. falando sobre asas e... Colocaria os versos no contorno das asas. Muito bem, professora, uma super dica. E como será apresentado esse poema aos leitores? Então, pensa aí em fazer esse poema e como eu posso apresentar. Utilizando a internet, utilizando cartaz, chamando pessoas para verem o seu processo criativo. Então, pensa sobre isso. Pode fazer um sarau? Um sarau, olha só, tem várias ideias aí. Pô, a gente está chegando bem no finalzinho da aula. Hoje nós fizemos um planejamento de escrita de um poema concreto. Vou deixar aqui para vocês a nossa avaliação. Se você gostou de falar sobre poesias e principalmente a poesia concreta, avaliei positivamente a nossa aula. Professora Ana Lu, chegamos no finalzinho já. Ah, que pena. Agora tá rapidinho, né? É, bem rapidinho. Mas tem professor, fiquei com dúvida. Tem aí tanto a nossa avaliação e tem a gente aí nas redes sociais que pode solucionar as dúvidas juntinhos com vocês. Galera, muito obrigado. Conto com vocês na próxima aula. Obrigado, professora Ana Lu. Obrigada, professor Seba. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.